Desaparecidos foi mais de 40. Soma disse: chefe, por favor, faça uma lista e verifique quais são os números exatos. Além disso, designe pessoas para vigiar a montanha. Se a montanha tremer ou fizer algum som estranho, reporte imediatamente. Aisha se prontificou para assumir essa missão. Seu pai também a apoiou porque ela e seus amigos frequentemente brincavam nesta floresta. Então, ela conhecia muito bem os caminhos e trilhas. Seria conveniente chamar seus amigos também. Ao compreender o terreno desta terra, Soma rapidamente comandou os soldados para resgatar as pessoas presas sob pilhas de terra e pedras. Ele instruiu a todos a não se esforçarem demais. Ao resgatar e ver um deslizamento de terra, devem recuar imediatamente. Então, Soma e todos fizeram esforços para resgatar e procurar as pessoas desaparecidas. E Soma controlou um rato de madeira para entrar nos escombros e ajudar no trabalho de resgate. Graças a isso, Soma resgatou uma pessoa presa sob um grande tronco de árvore. Após completar o trabalho de resgate, o pai de Aisha mostrou grande gratidão pelo apoio de Soma. Mas ainda havia muitas pessoas que morreram enquanto esperavam a equipe de resgate de Soma vir ajudar. Houve uma pessoa que, porque perdeu sua esposa devido ao deslizamento de terra, disse algumas palavras extremas a Soma. Mas Soma também simpatizou e entendeu a situação daquela pessoa. Lá fora, Aisha explicou que foi aquele tio que foi o maior oponente à poda de árvores na floresta, porque ele pensava que esta floresta tinha uma missão. Portanto, se as árvores fossem podadas, pareceria extremamente fraco. Então Soma teve outra palestra sobre o que deve ser feito assim e dessa forma para estar correto. Então Soma se culpou por não ter chegado a tempo para salvar todas as vítimas. Depois de terminar o trabalho na vila, o exército se despediu e voltou para o reino. Aisha ficou em uma rocha olhando para os soldados reais que estavam cansados e sem dormir por participar do resgate em sua vila. Soma não foi uma exceção. Ele parecia extremamente cansado. Lia se culpou por não conseguir ajudar neste resgate. Soma a consolou dizendo que ela já tinha ajudado ao chamar pelo resgate. Todos já tinham feito o melhor que podiam. Soma passou a se culpar por não ter feito um bom trabalho como rei. Segundo ele, o trabalho de um líder, além de comandar o país, deve também prever e criar planos para lidar com emergências que ocorram. Soma havia sido negligente nisso. Lizzie o consolou dizendo que ele tinha feito muito bem, não se culpe mais assim. Então Soma listou muitas coisas que ainda faltavam e que ele não havia conseguido fazer. Se ele não as listasse, tudo bem, mas ao listá-las, mostrou que havia muitas. Ele estava tão estressado que chorou. Após retornar à capital, Yuna foi ao quarto de Soma porque estava preocupada com a saúde dele. Recentemente, Soma teve que lidar com muitas coisas até o terremoto na Vila dos Elfos. Ao abrir a porta, em vez de ver Soma sentado na mesa revisando documentos seriamente, hoje, talvez devido ao cansaço, ele estava espalhado na cama, olhando documentos. Ao ver Yuna, ele rapidamente os guardou. Yuna perguntou a Soma: "Não tem conseguido dormir ultimamente?" Ele disse que ultimamente se sentia cansado, com muitas coisas girando em sua cabeça, então não conseguia dormir. Yuna entrou no quarto e disse a Soma para dormir. Ao ouvir isso, ele ficou um pouco confuso, mas obedeceu, e se deitou para deixar Yuna embalá-lo para dormir. Yuna cantou uma música com uma melodia muito suave para ajudá-lo a adormecer. Enquanto isso, os três duques estavam se reunindo para discutir se reconheciam Soma como rei ou não. E a duquesa Wantor pensou que as pessoas se tornaram mais prósperas desde que Soma se tornou rei. Portanto, ela apoiou totalmente ele se tornar um rei legítimo deste reino. No entanto, o Duque Camille não aceitaria alguém de outro mundo como rei. E o Duque Caster também queria se aliar a Camille para conseguir depor Soma do trono. Ao ouvir isso, a duquesa não conseguiu ficar mais parada. Levantou-se e perguntou se ele desejava tanto o trono assim. Mas aquele duque só queria depor o novo rei para restaurar o trono para o rei Ambeck. A duquesa Wantor havia pedido a Caster que cortasse os laços com sua esposa e filhos caso ele perdesse a batalha. Porque a esposa e filhos de Caster também eram filha e netos dela. Mas a filha mais velha de Caster, chamada Khan, exigiu lutar ao lado de seu pai. Seu objetivo de lutar era porque Soma havia destituído o rei Ambeck, e Soma havia tocado Lia, sua amiga próxima. O rei Gaioco do reino de Amadônia também percebeu que Ylfriden estava prestes a ter uma guerra civil. E ele e o príncipe Julius estavam planejando emboscar Ylfriden exatamente quando a guerra civil acontecesse. Mas a princesa Zoura achava que não deveriam atacar Ylfriden, porque Amadônia também era muito pobre. Por outro lado, após entregar a Soma o relatório da colheita recente, Hakill anunciou que a escassez de alimentos havia sido quase totalmente resolvida. E eles poderiam prosseguir para a próxima etapa. Acontece que a próxima etapa de Soma era a intenção de conquistar outros países.
Gaioco tinha reunido todos os generais de Amadônia para estarem prontos para atacar Eufridém. O alvo claro era da área de alimentos no sudoeste de Eufridém. Mas um oficial civil chamado Chobe tentou impedi-lo de marchar. Antes que ele pudesse terminar a sua frase, recebeu a sola do sapato do rei no rosto. Ele resmungou que o dia todo teve que ouvir coisas como: não é o momento, precisamos reformar essa e aquela política, e o resultado ainda foi perder. Aquele oficial civil ainda tentou continuar dizendo que, se o país deles atacasse unilateralmente o reino de Soma, seriam criticados porque todos os países assinaram a Declaração Humana para lutar contra a tribo demoníaca do Império. Brevemente, sobre a Declaração Humana, foi uma declaração para impedir que o território do Senhor dos Demônios continuasse a enviar tropas para o sul. Então o Império, com o maior território no continente e a força militar mais forte, bloquearia monstros de tribos demoníacas. E a humanidade deve parar os conflitos e unir forças para se tornar uma entidade unificada. Nessa declaração havia 3 cláusulas. Uma das cláusulas não aceitava mudanças nas fronteiras nacionais por conflitos entre humanos. Portanto, se eles atacassem unilateralmente Eufridém, poderiam ser intervenidos pelo Império, porque ele acreditava que os países humanos deveriam agora se unir para lutar contra a tribo dos demônios em vez de conquistarem-se uns aos outros. No entanto, Eufridém nunca participou da aliança humana contra a tribo demoníaca. Então o príncipe Julius acreditava que atacar Eufridém não tinha nada a ver com lutar contra a tribo dos demônios, então Chaba foi demitido. Enquanto isso, Soma estava entrando em contato com os 3 duques por meio de um dispositivo de comunicação. Soma declarou condemnamente que, se a partir de agora eles não mais seguissem suas ordens, ele os veria todos como traidores. A duquesa perguntou o que Soma pretendia fazer com os territórios dos 3 duques. Soma expressou que, se eles o obedecessem, ele não os tocaria. Os exércitos dos 3 duques também seriam fundidos com a guarda imperial. Um novo exército extremamente poderoso nasceria. Ele também aboliria o privilégio de manter exércitos nos territórios dos 3 duques. Os duques sentiram admiração pelo pensamento de Soma. Então a duquesa perguntou sobre a cidade que Soma estava planejando construir. Talvez porque estivesse com medo da que a nova cidade afetasse seu território, então ela tinha uma defesa antecipada para garantir. Recebendo uma resposta muito satisfatória da posição de Soma, parece que a duquesa votou a favor de Soma. Mas Vargas e Surter ainda se recusavam a reconhecer Soma como rei deste reino. No entanto, apenas 100 soldados apoiaram o duque. O restante do exército ele não convocou, mantendo-os neutrais. Isso mostra que o duque Vargas já havia pensado em perder antes de começar. E a força de infantaria de Camus, junto com a força aérea de Surter, uniriam forças para depô-lo. Depois, trariam o pai de Lísia de volta para ser rei como antes. Embora se confrontassem, ainda eram muito humanos, pensando também no oponente. Logo depois disso, Lísia cortou sua trança para mostrar sua determinação em apoiar Soma. E sendo seu mestre, o duque Camus sentiu essa determinação. Depois que Camus e Vargas saíram da chamada em grupo, Yuna apareceu de repente ao lado de Wentor e descobriu-se que Yuna era a neta dessa duquesa Wentor de mais de 5.000 anos. Yuna informou que Antor que Soma era um rei limpo e honesto, então rapidamente reconheceu Soma como rei oficial de Eufridém. E Soma não precisa lutar sozinho. Todos estão sempre presentes e são seus aliados confiáveis. Gaioco liderou uma força de 30.000 soldados de Amadônia para o território de Eufridém através do desfiladeiro Ucém. E seu primeiro alvo de conquista foi a cidade de Antemira, localizada na área fronteiriça, porque ele não queria lutar com Gaioco. O senhor de Antemira se rendeu a ele, mas dentro da cidade ainda havia muitas pessoas de Eufridém que queriam resistir ao exército amedoniano. Eles formaram 2 facções, a facção anti-guerra e a facção resistência até o final. Nenhum dos lados cederia. O senhor veio implorar por um pouco mais de tempo, mas aquele Gaioco não se importava com ninguém. Ele disse que poderia atacar a qualquer momento. O senhor, ao ouvir isso, só abaixou a cabeça tremendo. Ele tentou dizer que, se lhe dessem um pouco mais de tempo, reuniria as opiniões das pessoas na cidade o mais rápido possível. Após receber conselhos estratégicos, Gaioco aprovou esperar por um pouco pela abertura dos portões da cidade, em vez de só atacá-los como ele havia planejado. Então o senhor pediu para voltar para a cidade para persuadir todos a se renderem. E Gaioco aprovou porque, se eles lutassem aqui, suas forças militares sofreriam danos muito pesados. Enquanto isso, as tropas de Soma junto com a infantaria de Camus começaram uma luta feroz. Em apenas uma curta noite, Soma fez com que todos os soldados usassem magia da terra para construir uma fortaleza bem na frente da fortaleza de Camus. Segundo a garota, com a cauda de rato, este era o plano de Soma chamado Projeto Castelo de uma Noite. De fato, uma pessoa incrível, Soma sempre pensa e faz coisas que ninguém poderia ter previsto. Após negociações fracassadas com os 3 duques, ele imediatamente ordenou a 10.000 guardas imperiais a construírem uma fortaleza. Esta fortaleza também era chamada de um navio gigante de rinoceronte em terra.
No entanto, as tropas de Camus trouxeram vários canhões para bombardear a fortaleza das tropas de Soma. Nada além do esperado, o primeiro tiro já havia feito um buraco considerável na fortaleza. Em seguida, tiros consecutivos como chuva nessa fortaleza, e alguns guerreiros da tribo Elfo Negro rapidamente apareceram para apoiar seu lado, porque queriam retribuir Soma depois de serem ajudados por ele no terremoto anterior. Os jovens da tribo dos Elfos eram extremamente fortes, apenas usando arcos e flechas para quebrar as enormes balas de canhão. A tribo dos Elfos. Algumas pessoas até disseram que filmar esses era mais fácil do que filmar águias. Imediatamente depois, Loren retirou a cavalaria da fortaleza para destruir toda a artilharia de Kamai. Os soldados saíram como uma tempestade. Rapidamente, todos estavam ansiosos para lutar, transbordando de força. Todos tinham o objetivo comum de querer derrotar aqueles que vieram aqui para quebrar esta vida pacífica. Eles realizaram magia de fogo para queimar aqueles canhões. Começando agora e já alcançando um sucesso tão retumbante, quem poderia aguentar? Deste lado, o Duque Kamai também estava muito tenso ao ouvir seus subordinados virem aqui para relatar. E os nobres corruptos que se apegavam a Kamai mostraram grande preocupação ao ver suas tropas em desvantagem. No entanto, Kamai permaneceu confiante de que Soma não poderia vencer esta batalha, porque seu lado tinha 40.000 soldados, enquanto Soma trouxe apenas 10.000. Gaius esperou até o final da tarde, mas ainda não viu o Senhor de Antemura retornar para encontrá-lo. Ele ordenou que os soldados atacassem a cidade, mas quando estava prestes a ordenar que todos os soldados assaltassem a cidade, o Senhor de repente saiu correndo. Gaius mostrou extrema raiva quando soube que o Senhor ainda não conseguia convencer todos a abrir os portões da cidade para se render. Ao ouvir isso, Caio ficou muito irritado. Ele sacou sua espada com a intenção de decapitar aquele senhor por despeito. Ele disse que agora no reino ainda havia facções querendo resistir até o fim, que estavam dispostas a morrer. Então o Senhor trouxe um monte de ouro e implorou para que ele tentasse esperar mais um dia. Então Gaius deu-lhe um prazo até o meio-dia do dia seguinte, quando as sombras das duas árvores ao lado se tocassem. Caso contrário, ele ordenaria que as tropas atacassem a cidade. Aconteceu que a duquesa ontem ordenou ao senhor que fingisse enganar Gaius para ganhar tempo. Ela disse que agora o tempo era tão precioso quanto o ouro. Então se eles pudessem trocar ouro por tempo, não seria nada ruim, e eles esperariam que Soma trouxesse reforços. Depois de derrotar Kamai e Kester, enquanto jantavam, Ke e Haru estavam dificultando a vida dos soldados que guardavam aqui. E Ke ficou muito feliz porque Haru decidiu ficar ao lado de Soma para lutar com ela. Enquanto isso, o Duque Clayter ainda estava esperando que as tropas de Soma atacassem sua fortaleza. E depois de reconsiderar, ele teve que admitir que Soma era de fato um rei muito talentoso, mas seria muito humilhante se render agora, então ele teve que continuar a combater Soma. Cana de repente voltou para informar ao Kester que as tropas de Soma haviam aparecido perto de sua fortaleza, mas todos ficaram muito surpresos ao ver Soma colocar rodas em um navio de guerra e fazer monstros puxá-lo para a costa. Imediatamente depois, Soma chamou Clayter e pediu que se rendesse rapidamente, mas Clayter recusou. Então ele fez o navio de guerra disparar diretamente contra sua fortaleza. Clayter riu alto dizendo que Soma era uma pessoa formidável. Ele fazia coisas que ninguém esperava. Depois de idas e vindas, a conclusão ainda não foi se render, então Soma desligou primeiro. Clayter havia ordenado que Cana liderasse uma força aérea montando dragões para sair e engajar, e Cana encontrou muitas dificuldades ao ser atacada pelo sistema antiaéreo do navio de guerra. Ela ordenou que bombas fossem lançadas de cima. Todo o time não teve tempo de fazer nada quando a artilharia de Soma atacou primeiro. O ataque era inesperado, então ela só teve tempo de comandar todos a se dispersarem para desviar. Ela percebeu que eles deveriam atacar no ponto cego para ter uma chance maior de vencer. A fraqueza dessa máquina de guerra eram as rodas. Depois de perceber isso, ela ordenou que todos atacassem lá. Eles tentariam destruir e capturar Soma. Então ela colocou todo o seu esforço no ataque. Com um pouco de arrependimento no coração de Cana, ela deveria ter ajudado Lísia como subordinada, não como estavam agora, inimigas uma da outra assim. Finalmente, depois de tanto esforço, Cana e a Força Aérea conseguiram destruir os canhões do navio de guerra. Mas ao embarcar no navio, não encontraram ninguém dentro, e descobriu-se que Soma tinha usado sua técnica de controle de marionetes para controlar o navio. Agora Cana percebeu que caiu na armadilha de Soma. Ele fez isso deliberadamente para atrair essa equipe, e ele, junto com todos os outros, tinha infiltrado a fortaleza de Caster para lutar com ele. No castelo, neste momento, estava acontecendo uma confrontação entre Soma e Caster. Soma havia dito a Caster para se render e evitar a luta,
mas ele imediatamente recusou. E seguindo a ordem de Soma, Aisha desembainhou sua espada e avançou para lutar com Caster. Mas Caster era um homem velho que vivia há centenas de anos, então Aisha encontrou muitas dificuldades ao enfrentá-lo. Aisha expressou que amava muito o rei, ela queria ficar com o rei e a princesa para sempre. Caster elogiou sua lealdade, mas disse que agora ela deveria tentar proteger-se, pois estava em uma situação perigosa. Dizendo isso, Caster balançou uma espada para derrotar Aisha, mas Soma fez com que seu fantoche avançasse junto com Lia para apoiar Aisha. Então Aisha lançou um golpe fatal para derrotar Caster. Ker estava deitado no chão, tentando dizer suas últimas palavras teimosas. Ele disse que lutou com todas as suas forças até o último momento, então não tinha arrependimentos. Depois que Caster foi derrotado, Lisa explicou a ele que Soma era um bom rei. Soma olhou para fora e viu uma fumaça branca espessa subindo. Soma percebeu que seu navio de guerra havia explodido e a força aérea estava retornando. Eles tinham que se apressar. Ela colocou em Castro um colar de escravo que poderia apertar seu pescoço se ele ousasse resistir a Soma. Embora Lisa não quisesse fazer isso, ela teve que fazê-lo porque ele havia traído ela e Soma. Cana havia chegado, viu seu pai usando um colar de escravo e estava prestes a desembainhar sua espada para atacar Soma, mas foi parada por Lia. Ike também rapidamente se rendeu quando viu seu pai derrotado, então ela também teve que usar uma coleira como o pai. Soma se virou para Toma, dizendo que a partir de agora ele seria o general da Força Aérea, pedindo que liderasse a Força Aérea sobre os guardas imperiais. E ele e a Força Aérea voaram rapidamente para a fortaleza de Kamai. Sendo amigos próximos, Lia havia dito a Soma que levasse Cana como concubina para ajudá-la a escapar da punição, mas ele recusou porque o crime de se opor ao rei, tanto do pai quanto da filha, ela tinha que ser punida como de costume. Soma então ordenou que a Força Aérea voasse rapidamente para bombardear os arsenais de Kamai. Então ele teve que aceitar a derrota e ordenou que todas as tropas se rendessem. E ele também prendeu os nobres corruptos que o seguiam para entregar a Soma. Kamai havia dito ao seu subordinado com cara de cachorro para colocar nele uma coleira de escravo semelhante à do Castor. E Soma e todos também receberam notícias de rendição do lado de Kamai. Mas Kamai ficou muito surpreso ao saber que Soma estava liderando tropas diretamente para o oeste. Acontece que o rei estava mirando em peixes maiores, então ele estava muito feliz, dizendo que a princesa e o rei deveriam dar as mãos para superar este corpo ósseo e ressecado. Acontece que os nobres corruptos haviam conspirado para contratar mercenários do exterior para depor Soma. Então, Kamai fingiu se rebelar para reuni-los em um só lugar e pegá-los todos. Kamai sentou em seu quarto. Pode ser que estes sejam os últimos momentos em que ele foi permitido estar aqui. Ele abriu uma botelha de vinho que o padre Ambek lhe deu. Ele lamentou não poder ver a princesa Lia no vestido de casamento mais esplendoroso. E foi o pai de Haru que relatou todos os planos de Kamai para Soma. Era sabido que quanto aos dois, pai e filha, eles se rebelaram junto com ele sem saber nada sobre este plano. Enquanto isso, Gaius e Július esperaram meio-dia, mas ainda não viram Antemira se render, e estavam prestes a ordenar tropas para atacar a cidade, quando de repente viram o Hunter em pé na muralha. Então ele percebeu que o Hunter provavelmente tinha conspirado com Soma. Então Július disse que isso podia muito bem ser uma armadilha, eles deveriam recuar imediatamente. O Hunter usou magia para criar uma tela gigante para Gaius falar com Soma, e as pessoas na cidade também podiam ouvir. Soma disse que havia terminado de controlar a guerra civil, mas ainda não podia guardar sua espada, porque o ducado de Midônia estava aproveitando o caos para invadir o território do seu país. As pessoas que ouviram isso ficaram extremamente aterrorizadas. Sem dar tempo para as pessoas reagirem, Soma continuou a acusar o ducado de Midônia e os duques de terem uma conspiração muito sinistra. Ele conspirou para fazer com que Soma e os 3 duques se opusessem, trazendo benefícios para si próprio. Soma também perguntou ao povo se concordavam em deixá-los ir enquanto estavam intactos ou não, se suas ações mereciam perdão ou não. A resposta era obviamente não. Soma declarou claramente que o reino de Eufridém entraria em guerra com o ducado de Maidônia. Gaius, fora da cidade, ouviu isso, ficou furioso gritando que Soma era um fedialho, ousava chamar o desejo da família real de 3 gerações de bárbaro. Então Soma disse a Gaius que agora ele estava levando tropas para o oeste. O alvo seria a capital do ducado de Amidônia, Van. Enquanto ele e os soldados hesitavam fora da cidade, o exército de Soma vinha e incendiava seu país. Soma disse que Gaius lidando tropas em Eufridém era um ato de invasão. Então ele representou todo o povo de Eufridém e declarou oficialmente guerra a Amidônia. Ao saber que Soma estava liderando tropas diretamente para Amidônia, Gaius mostrou grande pânico e ordenou que todas as tropas retornassem rapidamente para proteger o reino. O mordomo de Zora também o informou sobre as tropas de Soma, atacando-os. Enquanto Gaius fazia as tropas atravessarem um cânion,
Para retornar e defender a Midônia, a princesa do Ducado de Amidônia admirava muito Soma, porque ele sabia o que seu pai estava pensando e sempre estava um passo à frente. Não deixe de se inscrever, curtir e comentar para a parte 5.